Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Estabelecido, determinado, consagrado desde 2007, dia 2 de abril. Por quê? Porque 70 milhões, ou mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por essa disfunção. Afeta a capacidade de comunicação das pessoas, encobre talentos, muitas vezes, revela até mesmo, de forma objetiva, única, direta, talentos excepcionais. Por isso nós trazemos convidados especiais ao Democracia de hoje para falar sobre o autismo. Percepção, cuidados, tratamento, sim, escolas especiais ou não. Tema que preocupa a muitos e que tem a participação efetiva na busca da sua compreensão maior de um número menor do que aquele que realmente deveria existir. Por isso nós trazemos, repito, os convidados para manter essa interlocução com os telespectadores. Abordar o autismo, causa, consequência e, acima de tudo, comportamento adequado a partir, sim, do núcleo principal, central, que é a família. Trazemos para o Democracia de hoje aqui na TV Assembleia a doutora Regina Zanon, mestre e doutoranda do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área do autismo. O doutor Ricardo Nogueira, gestor de saúde mental do Sistema de Saúde Mãe de Deus, entre outros muitos títulos. E a doutora Cláudia Zirbes, psicopedagoga, com participação no Instituto Autismo e Vida e mãe de autista. Para a primeira participação, primeira manifestação, sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Regina Zanon. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Batista, gostaria primeiramente de cumprimentar também os telespectadores e os convidados de hoje, que são colegas e também amigos, né, de outras ocasiões. Primeiramente também, né, poder falar que é uma satisfação poder estar aqui hoje, falando de uma temática que é tão relevante, que eu tenho me dedicado, né, há alguns anos, através de pesquisas, né, sobre esse tema. E hoje, num dia muito especial, né, como dito, dia de conscientização mundial do autismo, acho que isso ainda se torna ainda mais interessante, assim, esses momentos, até porque um dos propósitos do dia de hoje é poder levar informações atualizadas e de qualidade para a população no geral sobre esse transtorno, né, que muitas pessoas ainda não têm muito conhecimento ou têm ideias distorcidas. E eu acho que o momento de hoje vai ser bem importante, sim, para a gente poder trocar ideias, né, e posicionamentos em prol dessa causa, né, que a gente tenha trabalhado há algum tempo. Queria dizer também que eu estou aqui hoje representando, como o Batista comentou no início, um grupo de pesquisa, né, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é o grupo coordenado pela professora Cleonice Alves Bosa, que é a minha orientadora agora no curso de doutorado, né? Então, as coisas que eu vou poder contribuir aqui hoje, desde dados de pesquisas, né, ideias, são ideias dessa equipe que eu estou vinculada. Doutor Ricardo Nogueira. Olha, é uma alegria grande estar hoje aqui, principalmente porque quando eu estava vindo para cá, eu recebi a notícia que está inaugurando hoje, lá em Pelotas, o Centro de Atendimento ao Autismo, Dr. Danilo Rolim de Moura. Dr. Danilo Rolim de Moura, um grande pesquisador dessa área, é um pediatra que fez mestrado em neurociências na PUC, lá com o Ivan Esquerdo, e toda aquela equipe deles lá, o Jaderson Costa, e posteriormente estava fazendo o doutorado com o Rudimar Riesgo, que era o orientador dele aqui na URGS. Faleceu prematuramente. Faleceu prematuramente, tinha um trabalho sensacional, vários artigos, até a gente está estimulando aí o Riesgo a publicar esses artigos que os dois estavam fazendo, que é um trabalho maravilhoso.
E não só em termos acadêmicos e teóricos o trabalho do Danilo, é um trabalho prático. E esse centro que já existia, que ele criou lá na Universidade Federal de Pelotas, de acompanhamento ao autismo, que inclusive foi inaugurado pelo ex-ministro da Saúde, que saiu há pouco, era um trabalho assim que não era de um pediatra nem de um neurocientista, mas sim de um homem, de um pai, de um amigo. O Danilo entregou a vida para aquele centro lá, para esse tipo Projeto de atendimento, para esse tipo de paciente. Então o Danilo lá para aquelas mães daqueles meninos, né? Eu falo mais meninos, porque a grande maioria são meninos, né? Ele representava tudo, e a gente ficou com um medo muito grande que com a ausência física dele, esse estudo e esse trabalho pudesse se perder. Mas graças a Deus, com o apoio da Prefeitura Municipal lá de Pelotas, o prefeito Eduardo Leite, esse trabalho continuou com apoio, foi inaugurado esse centro de atendimento e também através da Universidade Federal de Pelotas, a doutora Denise Mota, que é pediatra também, minha colega. Então eu fico muito satisfeito de ver o avanço que se deu no estudo e na pesquisa do autismo, que eu sou do tempo do Bloiler. Na época do Bloiler, isso lá em 1911, quando ele publicou, autismo era um sintoma da esquizofrenia. Nada além disso. Depois foram se desenvolvendo as pesquisas, né, e se viu que o autismo pode ser um sintoma da esquizofrenia, mas é uma patologia, uma etiologia específica, né? Muitas vezes se dizia que era também um tipo de retardamento mental, que está comprovado que não é, né? Mas para isso tem que ter cientistas como o Dr. Danilo Rolim de Moura e tantos outros, e diga-se de passagem, os brasileiros fazem, vários brasileiros que estão na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, estudos de ponta nessa área, né? E hoje no Brasil, o diagnóstico do autismo ainda não está no mesmo nível que é nos Estados Unidos, né? Porque por falta de pesquisa, por falta de apoio. Então, eu acho fundamental esse dia que está sendo comemorado hoje, para que a gente tenha a clareza e que se tenha maior estímulo, né, maior apoio com recursos, com estrutura, para estudar esse assunto. Doutora Cláudia Zirbes. Bom, eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, conversando com você sobre um tema que é tão presente, tão permanente na minha vida, que é o autismo. Ao contrário de vocês, eu não tive essa opção de escolher abraçar o autismo, entender o autismo, né? Mas meu filho hoje tem 6 anos, ele teve a primeira suspeita de diagnóstico com 1 ano e 9 meses, e desde então eu venho tentado minimizar essa equação que eu acho tão injusta quando uma família recebe diagnóstico de autismo. É a equação que a gente começa com muitas e muitas e muitas dúvidas, pouquíssimas respostas e absolutamente nenhuma certeza. Então o autismo, ele impacta as famílias de uma forma muito diferente, talvez, de outros transtornos, outras doenças neurológicas, porque não tem como a gente saber o curso do autismo, não tem como um profissional te dizer para aquele teu bebê de 2 anos que certamente ele vai falar, certamente ele vai ter uma vida produtiva, ninguém sabe disso, né? E os pais, hoje em dia, com toda essa tecnologia, se jogam para a internet e tudo que a gente lê que a intervenção tem que ser precisa, intensa e precoce. E quase ninguém te dá isso no Brasil. Tenha tu dinheiro ou não, né? Na verdade, é um processo muito difícil. Como tu também colocaste, doutor, nos Estados Unidos eles estão à frente de nós em termos de... Eles estudam o autismo talvez há mais tempo, né? Tem esse censo com relação a quantos autistas tem aqui no Brasil. Não existe uma estimativa certa, né? Se sabe que é em torno de 2 milhões de autistas no Brasil, em torno de 120 mil famílias impactadas pelo autismo no Rio Grande do Sul.
Então, na tentativa de melhorar essa equação, eu realmente mudei toda a minha vida, né? Eu sou formada em farmácia e bioquímica, trabalhava já há uns 10 anos como artista plástica e comecei a me dedicar diariamente para estudar o autismo e acabei fazendo pós-graduação em psicopedagogia. Para ajudar meu filho, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz vários cursos, porque a área que mais me interessa é a intervenção. E hoje eu tenho uma atuação dentro da ONG Autismo e Vida, que é uma organização de pais, da qual eu dou palestras em escolas. A gente tem reuniões mensais também que a Higgs nos cede uma sala. Então a gente recebe em torno de 100, 120 pessoas mensalmente, cada vez chegando mais pais em busca de informações, terapeutas, professores também. Então é um trabalho muito gratificante. A gente brinca que é fazer do limão a limonada, né? Porque depende muito da forma como tu encara isso, né? E eu resolvi realmente encarar de frente, né? Tenho muito orgulho do meu filho e da forma como minha família lida com essas questões. Nós estamos tratando do autismo e neste último depoimento, na primeira intervenção da doutora Cláudia, vejam a importância da dedicação, que não é exclusiva, que muitas vezes sim é exclusiva, mas que pode ser intensa sem ser exclusiva. Formação em farmácia e bioquímica, a busca do aprimoramento da informação com a psicopedagogia. Pós-graduação nesta área. É uma forma de amenizar a questão em casa, mas também uma forma de distribuir este conhecimento de forma generosa aos demais. Daí a participação no Instituto é tão fundamental para o entendimento dos participantes e, acima de tudo, para a extensão da revelação de como isto pode ser tratado, já que 120 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul são atingidas. Quando fala-se em problema de economia, fala-se nos prejuízos causados pelo tabaco, o argumento em favor da manutenção desta cultura diz assim: mais de 120 mil famílias dependem dessa cultura, depende da produção nesta área. Portanto, precisa ser considerado com muita seriedade. Vejam então quanta tem que ser a seriedade no momento em que se fala em 120 mil famílias que têm esta preocupação, esta convivência e ainda não têm um manejo adequado, definitivo para o autismo, não é, doutor? E outro grande problema que nós vimos é a falta de recursos humanos capacitados e treinados para atender a essa situação. Então eu vejo que a gente tem que partir sempre do seguinte pressuposto básico. Primeiro, temos que sensibilizar para o problema. É o que a gente está fazendo hoje aqui, mostrando a abrangência dessa patologia, dessa etiologia, né? Porque as pessoas não têm noção disso. Na verdade, a maioria da pessoa que tu fala, mas isso agora na novela apareceu de uma forma caricatural, até muito mal feita, na minha opinião, na novela, foi uma coisa terrível. Depois eu lhe conto um episódio. Uma elaboração incompleta, né? Eu creio que se a gente quiser mostrar um exemplo muito claro de autismo, seria do filme He-Man, com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise. Esse filme já é antigo, né? Me parece, até gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu diria para o senhor que quem conhece um autista, conhece um autista. O espectro é tão grande e como tem essa tríade, né, que impacta a socialização, comunicação, os interesses, tu vai ter desde aquele que não fala e que às vezes não consegue nem se comunicar de formas não verbais, né? Não aponta, não consegue se relacionar com o outro e com o meio. E tu vai ter aquele que tem um vocabulário, né, coloquial, que fala até como se fosse de uma outra época, né? Então até essa questão é interessante. Esses dias eu escrevi sobre isso, sobre os graus de autismo, porque há uma certa controvérsia. Hoje se fala em leve, moderado e severo. Agora, também tem as questões de alto funcionamento e baixo funcionamento. Então, o alto funcionamento seria aquele que tem um cognitivo bem preservado, ou até acima da média, e baixo funcionamento, aquele com menor índice cognitivo, talvez até uma deficiência intelectual associada.
Mas isso não necessariamente está atrelado à severidade do autismo, porque tu podes ter uma pessoa de alto funcionamento, bem inteligente, mas os sintomas do autismo são bastante determinantes. Ele pode ser muito preso a rotinas, pode ter muita dificuldade de transição. Pode confundir com transtorno obsessivo compulsivo. Pode ter características de toque também, exatamente, tem. Então ele pode ter uma vida muito limitante pelos sintomas do autismo, por outros sintomas, apesar de ser inteligente. Enquanto tu pode ter aquele de baixo funcionamento, que não acompanha a turma da escola, precisa de mais adaptações, modificações, ou até acaba indo para uma escola especial, mas ele pode ser mais sociável, pode ter um comportamento mais adaptativo, né? E daí quando tu ainda coloca a questão da linguagem junto, complica ainda mais, porque às vezes o autista não fala, mas se ele é dado se ele consegue aprender um sistema de comunicação alternativa, a gente está dando a voz para ele. Né? Eu conheço um caso, até bem conhecido, até poderia se dizer famoso, de um autista que é um exímio pianista. No entanto, ele não sabe nem abotoar a camisa dele, para dar a récita dele, quando ele vai fazer as apresentações, tem que arrumar a gravata, mas daí quando ele começa a tocar, aí é uma coisa, né, fantástica, o mundo que ele tem, né? Quer dizer, ele vive num mundo que ele compartilha. Eu acho que a questão é a seguinte, a ideia que se tem é o autismo, o sujeito vive num outro mundo, mas é possível chegar nesse mundo. Eu acho que essa viagem que a gente tem que se propor a fazer, de entrar no mundo deles e compartilhar, que esse mundo é um mundo nosso, né? E eu creio que a gente vive numa sociedade que é meio autista, principalmente os homens. Eu acho que o autismo é uma característica masculina, né? Os homens, em geral, são meio autistas, né? Só muda a intensidade, né? Mas do perfil masculino, né? Porque são 3 a 4 vezes a proporção de homens. 1 para 4, né? 1 para 4. 4,2. Né? Então, acho que a gente tem que saber como chegar e entrar nesse mundo, né? Esse símbolo da campanha, que é essa fita com o quebra-cabeça. Eu diria que tem um menininho, meu paciente, que dizia assim, eu tentava brincar com ele através de jogos lúdicos, eu não sabia como fazer, mas eu sabia que tinha que fazer, eu era residente, né? Eu tinha que ajudar ele. E aí a nossa ligação era através de jogos, ou a gente jogava futebol dentro do consultório, imagina, né? Eu levava mais caneladas que bola de papel. Coisa. E aí vai, aí vem, e aí nós jogava vareta, fazia quebra-cabeça, e aí um dia ele me deu uma, que eu parei assim, eu disse para ele, vamos fazer quebra-cabeça? Ele disse, não, aqui eu não venho fazer quebra-cabeça, aqui eu venho fazer monta-cabeça. Aí deu para mim. Bem literal, né? Bem literal a forma como ele enxerga esse jogo. Isso é uma característica do autismo, porque que história é essa de quebra-cabeça? É um monta, né? A cabeça. Pois né? Mas eu acho que tu deixou um espaço que eu quero introduzir, quero que tu continue. Tá. Mas dessa abordagem, isso tem a ver com a intervenção, e tem a ver com essa intervenção mais relacional, né? De tu entrar na hora da intervenção através dos interesses da criança, né? Como o autismo é um transtorno do desenvolvimento, a gente fala que existe uma falha nesse bottom-up, né? Nesse desenvolvimento até chegar a essas áreas especializadas do córtex cerebral, né? Então existem abordagens que entram por essa via, que tentam buscar esse viés do desenvolvimento, e também tem abordagens mais top-down, que tentam, que a gente pode até citar as terapias também comportamentais, né? Eu vejo hoje que não existe uma intervenção única e perfeita, né? Eu, quando comecei essa jornada, eu pensava, eu tenho que descobrir qual é a melhor, porque é essa que eu tenho que dedicar todo o meu esforço, né? E demorou um tempo para eu ver que não era isso, que todas elas podem contribuir de alguma forma, e eu precisava ter um olhar individualizado para o meu filho e para as necessidades dele. Então a gente usa sim abordagens desenvolvimentistas, relacionais, mas usa também a abordagem comportamental, porque eu vejo as técnicas,
as estratégias comportamentais como o maior capacitador para a gente depois ter sucesso nesse nosso mundo que é tão competitivo, né? E que precisa ter toda a questão do social, do comportamento. Então, algumas habilidades a gente tem que ensinar mesmo. E a palavra talvez seja agressiva, mas é treino. Tudo que a gente conquista com o guia não vem de graça, não é algo que, hoje ele acordou e aprendeu a escovar os dentes sozinho. Eu estou há 2 anos trabalhando para que ele possa, hoje com 6 anos, estar quase escovando os dentes sozinho, como uma criança neurotípica, que é mais ou menos a idade que eles vão adquirindo isso. E a gente começou trabalhando mão sobre mão. Ele nem pegava a escova com 4 anos. Ele fazia assim, ele não conseguia pegar. Então, mão sobre mão, dando todo um passo a passo de caminho que ele deveria fazer, depois pegando mais no ombro, deixando ele no braço, deixando ele coordenar mais esse movimento, depois com gestos e agora finalmente com figuras, né? Então essa quantidade de suporte que a gente dá, existe uma hierarquia de suportes que a gente vai dar para essa criança, para esse indivíduo com autismo. E o suporte visual que a gente usa, o senhor tem um papel, também eu tenho a minha agenda, me guio para o GPS, né? O autista precisa, às vezes, num grau muito maior para ele poder ter, talvez no futuro, uma vida com maior independência, uma vida mais significativa e produtiva. Então, nessa hierarquia de dicas, tu vai desde essa dica física mesmo, de pegar a criança por trás e fazer ela aprender pelo movimento dela, até um suporte visual que talvez nunca desapareça. A gente sabe de residências, né, de autistas no mundo, que eles moram sozinhos, mas tem várias figuras que vão orientando eles justamente por essa dificuldade no planejamento motor, né, na questão de é exatamente idealizar, o fenômeno do treino da repetição. Exatamente. Idealizar algo e executar, né? Se eu estou com sede aqui agora, eu penso, tudo bem que agora eu não posso beber água, mas eu precisaria me levantar, procurar um copo, o bebedouro. É uma coisa muito automática no meu cérebro e no de vocês. Mas para uma pessoa com autismo, é uma série... obrigada. É uma série de passos e às vezes eles se perdem nesse caminho, né? Então, eles podem muitas vezes sentir sede e não conseguir saciar essa sede por se perder nesse planejamento motor que é necessário para saciar uma dificuldade a sede. de percurso. A Regina trabalha muito com a abordagem desenvolvimentista, por isso que eu... Não, só para seguir assim, nesse raciocínio, né? De fato, esses indivíduos eles têm uma dificuldade no processamento das informações e na execução, né? Então, e é muito diferente do que dizer que eles não entendem, que eles não compreendem, ou que eles não sentem, não têm emoções, não têm intenções. Eles têm isso, mas a forma como eles manifestam, muitas vezes, acaba sendo de uma forma não convencional. E daí as pessoas que não entendem muito do transtorno não conseguem ler, fazer aquela leitura daquele comportamento e entender o que a criança está querendo dizer. Até mesmo a própria estereotipia, né? Em alguns momentos ela comunica sim, né? A criança pode ficar um pouco desorganizada e apresentar um comportamento repetitivo, né? Alguma estereotipia mais específica, e isso está mostrando que naquele momento ela sofreu algum excesso de estimulação, ou ela está cansada, enfim, alguma coisa fez ela desencadear aquele comportamento. Então eu acho que também, voltando um pouco ao que o Dr. Ricardo falou antes, que eles vivem num mundo singular, né? Muito particular. Eu acho que sim, é diferente, né, essa realidade que eles têm, né, e eu acho que é nosso papel, acredito, né, e defendo essa ideia que é papel nosso enquanto profissionais e também ajudar os pais a entenderem, né, como funciona, de fazer essa leitura, né, e tentar mediar essa relação com o ambiente externo, que às vezes pode ser, como eles não entendem o que está acontecendo, fica algo muito ameaçador. E daí eles se defendem. Mas, na verdade, né, esses comportamentos podem estar refletindo uma defesa, né, e não um jeito de ser. Então, a gente pode intervir nesse sentido de tentar mediar essa relação, né, do indivíduo com essa dificuldade com o mundo externo, com as outras pessoas, e muitas vezes, sim, ensinando, né? Ensinando o que por exemplo, uma expressão facial quer dizer, né? Quando a gente franze a testa, quer dizer que está preocupado. Isso tudo são coisas que a gente aprende naturalmente, através da imitação. E tem teorias do desenvolvimento que mostram isso, né? Observando as outras pessoas fazerem. Ninguém nos ensina a sorrir, que o sorriso quer dizer que está feliz,
né? Ou, enfim, todas as emoções e intenções que a gente expressa e comunica todo momento. A metalinguagem. Exatamente. Isso a cara acontece. de nojo, né? Nem te ensina a fazer cara de nojo, mas tu faz A gente cara de aprende nojo, desde os né? primeiros E anos. com o Guilherme a gente tem várias figuras, hoje ele entende. Eu não posso fazer botox, que se eu perder minha ruga aqui de braba, eu tô ralada. Porque ele não entende que eu tô braba. E o grande problema que eu vejo no autismo é que um paciente que tem essa etiologia, ele pode se desenvolver e melhorar em vários aspectos, em vários sintomas, e poderão aparecer em outros. E esse paciente, ele tem essa síndrome, vamos dizer assim, e ela é crônica, né? Mesmo que ele melhore muito, né? Então, inclusive, tem aqueles casos que alguns colegas contam, que teve um paciente que chegou no consultório com total mutismo, e 30 anos depois ele continuou se tratando e descreveu todo o consultório, o endereço, o local, quer dizer, que ele é tremendamente inteligente. Só que ele fala de uma forma formal, não te olha no olho, e ele ainda diz assim para o médico: pois é, ainda diziam que eu era autista, imagina. Né? Mas aí eu vejo um problema que fica mais ou menos no meio, que essa criança ela vai ter um desenvolvimento, né? O autismo é uma patologia do desenvolvimento mental, mas essa criança vai ter hormônios na sua adolescência. E aí nós vamos ter um outro problema, que tem que ter uma habilidade muito grande, que é trabalhar a sexualidade desse paciente. Esse é um dos maiores entraves para os autistas adultos, adolescentes e adultos, até na inclusão no mercado de trabalho. Porque como existe essa falha nesses filtros sociais, né, não entendem essas regras sociais que a sociedade convencionou, se torna muito difícil. E aí entra muito, novamente, a abordagem comportamental. E não é fácil, né? Tu fala, né, eles melhoram em algumas coisas, podem piorar em outros sintomas, né? A gente percebeu no Guilherme, na entrada do primeiro ano agora, esse bombardeio sensorial, né? Tinha uma sala com 12 crianças, passou para 24, era uma sala ampla, passou para uma sala pequena, né? E ele sentiu isso de uma forma dramática, que a gente não estava esperando que seria dessa forma. Né? Vamos falar exatamente, retomar contigo, para falar sobre essa reação, porque é importante esse período da escola. E principalmente de escolas que têm condições de acolher essas pessoas especiais que necessitam desse atendimento qualificado, mais do que isso, especializado. Nós estamos no Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Não é apenas uma data, é um chamamento à participação de todos.